continuar conversando com você um pouquinho a respeito da doutrina espírita. Vamos. Um companheiro antigo que, na época que eu comecei na doutrina espírita, ele falou que falar de espiritismo é como namorar. A gente não se cansa de falar a respeito disso. É verdade. Então, nós já falamos a respeito da lei de destruição. Eu queria falar com você a respeito da questão 918 do homem de bem. O que a gente poderia pensar, né, quando a gente vê a resposta do mundo espiritual que diz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. E isso é muito interessante por parte do mundo espiritual, porque muita gente acha que tem que olhar o que o outro está fazendo de errado. E, na verdade, nós temos que encarar frente a frente, diariamente, aquele ser que é o mais difícil de se encarar. É aquele que a gente vê no espelho de manhã, quando a gente faz a barba ou escova os dentes, que somos nós, que viemos aqui para nos modificar, para progredir, justamente para nos tornarmos seres melhores do que nós somos hoje. É verdade. Pensando nisso, eu lembrei de uma madrugada que nós estávamos lá no grupo da prece com o Chico Xavier. E no final da reunião, 4h40 da manhã mais ou menos, um indivíduo falou assim: ah, Chico, eu olho para você e fico encantado. Eu daria a minha vida para fazer o que você faz. E o Chico falou assim: mas eu dei a minha vida para isso. Deu, renunciou. E a vida do Chico Xavier é um exemplo. Ele é, para mim, e o protótipo do homem do futuro, que nós um dia seloemos tranquilamente. Mas por ora nós não temos nem na rabeira do calcanhar deste homem. Nós estamos lutando, não menosprezando o ser humano que somos, mas estamos distantes da real condição. A doutrina, ela é belíssima, mas não é para todas as pessoas, porque a pessoa, para ser espírita, ela tem que fazer uma conscientização de modificação por completo. Ora, quem conhece a realidade da lei de causa e efeito, quem estuda as obras do espírito André Luiz, como é que pode um indivíduo maltratar um animal em pleno século XXI? Pois ele maltrata. Ora, se maltrata um animal, o que não fará com a sua mãe, com o seu pai? E aquele que maltrata a sua mãe, batendo na sua mãe, ou batendo num idoso, o que não fará com um animal? É o que nós temos visto na sociedade. Mas isto é uma evolução natural. Há aqueles que não logram alcançar o patamar do homem de bem, do homem do futuro, estes por si só são erradicados, porque não encontram um ambiente propício com o qual se afiniza. Porque não adianta, se você não tem afinidade com as coisas superiores da vida, você tem que procurar o seu lugar. E a lei falou a mudar naturalmente, sem sombra de dúvida. Não é uma expulsão da terra, não é um agravamento à criatura, não, é você, sou eu, somos nós que não nos adaptamos a esta evolução. E aí então a gente fica, porque como é que nós podemos buscar uma evolução olhando o homem de bem, se nós, seres humanos, não nos conhecemos? Nós não sabemos quando é que temos uma crise de chilique, nós não sabemos quando é que somos pressionados no trânsito. A primeira coisa é xingar a mãe do árbitro, num campo de futebol. A primeira coisa é agredir quando deveríamos parar e ver que o outro não está bem, né? Há uma mensagem de Emmanuel belíssima. Você, sabendo que tem o direito de dizer as coisas, porque sabe que o outro está errado, você certifica-se de que o que vai dizer está corretíssimo, você, depois de reunir todas as condições, cala a boca para que o outro mais tolo possa vomitar. Então isso é o exercício que todos nós devemos fazer.
Agora nós estamos matriculados numa casa espírita como Maria de Nazaré. O presidente é o melhor? Não, é o mais devedor, é o mais complicado. Mas é aquele com condições que o mundo espiritual outorga para poder gerenciar um grupo e para que todos nós juntos cresçamos em direção aos sentimentos nobres do amor. Caso contrário, se nós servirmos 1000 pratos de sopa, se nós servirmos 800 remédios, medicações, se nós visitarmos e continuarmos verdadeiros tiranos dentro de casa, seremos chamados de túmulos, caiados por fora e podre por dentro. Então a nossa doutrina, ela não alisa você, ela consola, mostrando a realidade dos fatos, como nós podemos nos tornarmos melhores, mas é modificando. E como disse o nosso professor Roberto, não é apenas frequentando o centro, é nos tornarmos um modelo para nós próprios, não é para o outro. O que o outro faz não me interessa, ele é responsável por ele. Não é porque o vizinho fez que eu vou fazer, não. Como eu devo fazer, como a minha vida deve tornar-se aquilo que Jesus falou, tornarmos as cartas vivas do Evangelho. É isso. E a gente percebe que nessa situação atual, que naturalmente é uma situação de constrangimento mundial, o planeta está sendo constrangido. Quando eu digo constrangimento, é porque nós estamos sendo obrigados a mudar a nossa vida, a nossa atitude frente à vida. Muitas pessoas almejam voltar ao que era antes. Eles estão esperando terminar esse constrangimento para poder fazer tudo o que já faziam. Mas eles gostariam que o mundo mudasse, que as pessoas, que não elas, mudassem. Então a gente percebe que essa mensagem 918, que foi o questionamento de Kardec há mais de 150 anos atrás, é atualíssima. Porque as pessoas não entenderam ainda que não existe modificação no mundo se cada um particularmente não se modificar. Esse que é o grande drama de nós reconhecermos isso. Divaldinho, eu queria ainda, explorando o seu conhecimento de professor, porque eu não sou professor. Estamos trocando ideias, queridos amigos. Isso. Falar sobre a questão 941 do temor da morte, incluindo também a questão do suicídio, porque setembro é considerado setembro amarelo e tem a explicação de que o mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio, coisa que é muito importante nos tempos atuais, porque aqueles que não creem na providência divina, não creem que existe todo um aparato organizado para que o que nós estamos passando seja positivo para a nossa existência, tanto material, quer dizer, esses anos que ainda restam como encarnado, assim como para a nossa existência como ser imortal. Então, esses se desesperam. E nós, que já temos um conhecimento de como é, pelo menos de ouvir dizer, através das obras de André Luiz, principalmente, como é a vida no mundo espiritual, nós temos a obrigação de ajudar esses seres, quando nada, através da prece. Então, Divaldinho. A verdade é que a preocupação com a morte é muito natural. É porque nós somos apegados demasiadamente. Agora, a preocupação com a morte é um estado de conservação. Você não quer morrer, muito menos eu, que vos falo aqui, que vocês me ouvem, não quero também não. Porque a vida, ela é magnífica, é espetacular. Viver é ótimo, é bom demais. E quando você desperta para a consciência cósmica do universo, abre a sua mente para entender e compreender a justiça de Deus, que não castiga, que ama. Toda a lei de Deus é voltada para o ser humano no sentido do amor, porque
como definiu João, Deus é amor, ponto final. Então esse amor que é magnífico, e vem Pedro e fala que o amor cobre a multidão do erro. Então essa necessidade de cuidados, de precaução, é preciso conosco, nós não tomamos cuidado. Ora, Allan Kardec coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, cuidar do corpo e da alma. Ora, não é só a alma que você tem que ficar martirizando, que também é uma coisa cafona, não existe isso. Você precisa viver como vivem os homens do vosso mundo. Mas tem que entender que do mundo você não é. Nós não somos. Nós estamos estagiando. Eu tenho uma saudade imensa de minha mãe que se foi pela morte. Ora, antes ela do que eu. Eu tenho que ser realista, eu não posso ser bobo, vou trocar de lugar com minha mãe. Minha mãe estava cansada, minha mãe estava exausta, minha mãe trabalhou o que eu nunca fiz. Agora, como é que eu vou exigir, dentro do meu egoísmo, da minha visão tacanha ou obtusa, para que ela fique na cama e eu vá para o shopping, vá para o cinema ou vá para Friburgo passear com este garoto? Ora, o que é isto? Onde é que está o respeito com a minha mãe? A morte é lei natural da vida, é uma beleza na criação. Ou você acredita que Deus tem nos criado para viver 200 anos fedendo em vida? Eu com 66 já tenho dor na anca, dor no reumatismo, já tenho problema coronário, já tenho pressão alta. Ora, o que é isso? Você vai querer que eu viva 200 anos para agradar os seus olhos? Egoísta, ignorante. Nós precisamos entender a lei de Deus. A lei de Deus é magistral, é magnífica. A morte é uma bênção, tanto quanto a dor. Mas na hora certa. Na hora certa. Agora você vai também tendo consciência de que cuidar do corpo é cuidar do corpo. Não é fazer 5 horas de academia e 5 minutos de leitura. Não. É 1 hora de academia que precisa, mas também é 1 hora de leitura boa para o conhecimento, para o cultivo da alma. A alma não só vive de picanha, de alcatra, de filé mignon, de maminha. Não. A alma vive de coisas boas, o trabalho desinteressado no bem. E é no Espiritismo? Não. Em todas as religiões que conduzem o homem para Deus, elas são magníficas. Então, porque alimentam a estrutura que é imortal. Nós somos imortais. Então, a preocupação com a morte, ela é importantíssima. E o cuidado com a vida é direito de todos nós de viver. E de viver melhor, da melhor forma possível. E se nós tivermos que expiar uma aprovação de longo curso, é o conhecimento, é o cuidado que nós tivemos para expiar, para compreender a necessidade que teremos nós, almas, de passarmos pela fieira da aprovação e de suportarmos. Referindo-se ao Setembro Amarelo, eu fico intrigado às vezes. O mundo inteiro é de datas. Nós temos o dia da mãe, o dia da sogra, o dia do cunhado, que é terrível, mas tem que ter o dia do cunhadinho, o dia da cunhada, dias. Mas você acha que a sua mãe merece só o dia das mães, o segundo domingo, ou o seu pai, o dia dos pais? Não, eles merecem todos os dias da nossa vida. Nós é que não conscientizamos. É muito bonito você juntar um dinheirinho para dar no dia da mãe um presente à sua mãe. Não, dê a ela todos os dias compreensão, tolerância, paciência. Quando eles ficam velhos, não o coloque no lar de idosos. Cuide porque ela cuidou de você. É isso que nós precisamos, porque a doutrina espírita, ela abre o horizonte mostrando a nossa responsabilidade para com os nossos pais, que são verdadeiros patrimônios. Ah, mas o meu pai foi maldoso, meu pai foi terrível. Respeita porque é seu pai. Ele que o pariu, não foi você. A lei de Deus o colocou como seu pai. E ele merece toda a nossa compreensão e a estrutura. Ou você também é tão ignorante quanto ele, que não entende que precisa amá-lo, compreendê-lo e respeitá-lo. Em se tratando, por exemplo, do suicídio, nenhum de nós nasce para matar-se. Nós nascemos e passamos por tribulações. Mas agora, onde está a religião? Quando ensina-nos o Novo Testamento, buscai primeiro o reino de Deus. Depois, todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, bondade e misericórdia. Ora, que doutrina dar-nos uma visão tão clara quanto os valores da vida? Se você sofre, se você está em pânico, se você está em crise, procure o pároco.
procure o pastor, procure o espírita, procure alguém que você tem uma grande afinidade, fala-lhe com ternura, procure a área da psiquiatria, da psicanálise, os psicólogos, e passa a cuidar-se. Porque se você não cuida, você prova que não se ama, porque matar-se é um ato de covardia. Então é melhor lutar, esbravejar. Há uma periodista norte-americana que ela coloca para nós, que admira o côndor, que faz os seus ninhos em altos picos das montanhas. Mas o que ela mais fica fascinada é os cisnes. São os cisnes que entram nas águas lodosas do pântano e saem sem macular as asas. Isso, muito obrigado, Claudinho.